E aí, galerinha, tudo bem? Vamos lá para um comentário rápido aí sobre a base solicitada pela FCC no último domingo na prova do TRT Minas para o cargo de técnico judiciário. Bom, apesar da gigantesca imprevisibilidade que a FCC sempre tem em suas provas de redação, lembrando ainda que cada vez mais a redação tem sido uma exigência, tem amplificado a importância do aluno, do candidato conseguir aí uma posição de destaque na sua produção, graças ao grau de excelência que muitos deles chegam para a prova objetiva. A gente conseguia projetar alguns temas para essa prova do TRT Minas. Ao longo dos últimos meses, muito se falou sobre a possibilidade de um tema voltado para o mundo do trabalho, tendo em vista a efervescência de alguns assuntos, de alguns acontecimentos que engendravam essa possibilidade, intensificavam a possibilidade da FCC solicitar do candidato uma proposta voltada ao mundo do trabalho. De repente, o candidato se deparou aí com um tema que mesclava possibilidades transversais, ao apontar 3 grandes eixos a partir de 3 fragmentos: a questão da informação, a questão da internet e a questão da mídia. Dentro dessa proposta, obviamente que bastante ampla e com uma capacidade de reflexão, de análise crítica, de introjeção de dados, de aplicação de conceitos gigantesca, imensa, abrangente, atravessando diferentes áreas, você, candidato, poderia ter adotado diferentes maneiras de se posicionar frente a essa proposta. Tendo em vista um denominador comum geral, uma análise sobre o tema, o que eu posso apontar caso essa seja a solicitação da banca, como foi? Primeiro, é inevitável que a gente fale que o cenário hoje, esse mundo globalizado, ele acaba apropriando nas nossas vidas a inserção em mecanismos e ferramentas tecnológicas. Praticamente hoje, nós vivemos dependentes de aparelhos tecnológicos. E esses aparelhos muitas vezes convergem para um meio, que é a internet. A internet, dentro desse aparato informacional, ela é um excelente veículo de informação, desde que eu saiba utilizá-la de maneira adequada, desde que eu recorra sempre a fontes confiáveis e não simplesmente leituras arbitrárias. Assim, o candidato poderia, por exemplo, falar e analisar criticamente, dentro desse bombardeio informacional que a internet possibilita, a questão de boatos. A boataria na internet hoje ela é um problema, em alguns casos, problema irreversível. Nos últimos tempos a gente tem constatado aí indivíduos, uma parcela da sociedade, aplicando a justiça com as próprias mãos por boatos que se espalham, se disseminam rapidamente pela internet. Então eu posso fazer essa associação, professor? Obviamente, você está criando uma base de análise, você alicerça o seu texto, você exemplifica um acontecimento recente e associa ele, articula a uma temática central da sua proposta. Nesse meio, a questão da informação, a facilidade com que a gente tem esse acesso por meio da internet, tende a avançar cada vez mais. Hoje as pessoas têm a informação na palma das suas mãos. É muito fácil acessar a informação. Porém, essa facilidade não reproduz automaticamente uma qualidade. Muitas das vezes o que a gente percebe é que as pessoas se utilizam desse mecanismo, dessa estratégia, para fazer leituras muito próximas, semelhantes ou idênticas. Então não há essa versatilização, essa flexibilização para novas temáticas, novos assuntos e novas fontes. Dentro dessa análise mais crítica, eu discorreria, por exemplo, pelo fato de que do que adianta eu ter uma ferramenta que possibilita o amplo e o abrangente se a gente constata aí sempre as mesmas fontes, sempre uma leitura unilateral, sempre algo verticalizado.
Para vocês terem uma ideia, o tema ele vai tão além que a gente pode inclusive trazer essa discussão tecnológica, né, do aparato informacional para uma questão mais humana. Hoje os indivíduos, eles vivem de manchetes, de relatos, de acontecimentos noticiados por uma mídia que não necessariamente age de maneira neutra. O cara lê uma manchete, a manchete construída gramaticalmente, linguisticamente de determinada forma, deixa entender um ponto referente àquele tema. Ele não abre, leva adiante aquilo, não faz a sua análise pessoal, não busca entender o problema como um todo e de repente acaba disseminando aquela informação que não necessariamente parte de sua análise interpretativa. Nesse meio hoje é muito fácil que as pessoas cada vez mais se apropriem de textos, ideias, argumentos prontos. Tudo chega muito mastigado para a gente. Cabe a nós simplesmente realizarmos o compartilhamento. As pessoas já tinham a dificuldade de criar essa identidade enquanto senso crítico. E essa dificuldade ela tem se exacerbado cada vez mais justamente porque é tudo muito prático, é tudo muito pronto. Pensa aí quantas vezes amigos seus ou você mesmo compartilhou um texto sem ler. Ou quantas vezes você não leu um texto por completo e curtiu aquela postagem. Então isso exemplifica que o aparato informacional na questão da quantidade não reproduz a qualidade. Obviamente que aqui eu não tenho nenhum anseio de fechar, de esgotar uma proposta da redação da FCC. Mas esses são alguns dos parâmetros que vocês poderiam ter discorrido, aprofundando, aplicando o senso crítico, trazendo algum dado sobre o amplo acesso da internet hoje nas mais variadas localidades geográficas, o acesso por dispositivos móveis que facilita muito esse trânsito de informações. Beleza? Quem trabalhou comigo aí, quem esteve comigo estudando base teórica para redação, garantiu. Porque inclusive esse foi um tema abordado dentro dessa proposta. Não tem como a gente fugir de uma possibilidade tamanha por conta do cenário tecnológico desse aparato que a gente vive. Beleza? Agora outros TRTs estão chegando, então é hora de começar a se preparar para os prováveis temas. É só me seguir, vamos lá que tem muita coisa boa chegando, beleza? Forte abraço!